Olá, tudo bem? Eu espero que sim. Meu nome é Jederson Freitas, consultor de segurança da informação e segurança cibernética com mais de 19 anos de experiência nessas áreas. E hoje, 7 de junho, eu selecionei os seguintes destaques para o Notícias do Mundo de Segurança da Informação. 79% das empresas brasileiras se dizem mais expostas a ataques cibernéticos. A unificação da gestão de exposição como aliada estratégica da segurança digital. E Brasil está entre os 10 países com mais ameaças de malware. E eu começo com essa notícia que fala: 79% das empresas brasileiras se dizem mais expostas a ataques cibernéticos. Em um cenário de digitalização crescente e ameaças cada vez mais sofisticadas, a segurança cibernética se consolidou como um dos principais desafios corporativos do país. É o que revela a pesquisa Riscos Cibernéticos, a percepção das lideranças brasileiras e práticas adotadas, realizadas pela Grant Thornton Brasil e Opsi Bloom Advogados, especializado em direito digital. O levantamento, com 248 empresas brasileiras de diversos portes e setores, mostra que 79% dos executivos acreditam que suas empresas estão mais expostas a ataques cibernéticos do que em anos anteriores. Além disso, 66,5% apontam a cibersegurança entre os 5 maiores riscos corporativos, reforçando a urgência do tema. As empresas reconhecem o risco, mas muitas ainda não conseguem transformar essa percepção em planos estruturados de proteção. É um gap perigoso entre a consciência e a ação, afirma Everson Probst, sócio de cibersegurança da Grant Thornton. A maturidade digital precisa andar lado a lado com a maturidade em segurança cibernética. As principais vulnerabilidades identificadas no estudo incluem phishing 69% e ransomware 67% lideram um ranking de ameaças mais temidas. Apenas 25% das empresas possuem seguro cibernético. 67% possuem um plano de resposta a incidentes, o que ainda deixa 1 em cada 4 empresas desprotegidas. 40% das empresas já sofreram algum incidente cibernético, mas 58% não notificaram autoridades como a NPD ou o Bacen. Só 21% consideram seus treinamentos altamente eficazes, apesar de 83% afirmarem ter ações de capacitação. 85% das empresas que realizam mapeamento e controles de riscos cibernéticos apresentam a alta direção ativamente envolvida. O estudo revela uma nítida correlação entre o engajamento da alta gestão e a adoção de práticas mais robustas de segurança digital. Empresas com liderança ativamente envolvida são aquelas que mapeiam riscos, treinam equipes com regularidade e reagem com mais agilidade a incidentes. O distanciamento da liderança das pautas de segurança e privacidade não se revela apenas em falhas técnicas ou incidentes. Ele aparece no desconhecimento dos riscos, na demora em responder a crises e na baixa prioridade que o tema ocupa nas agendas estratégicas, explica Tiago Neves Furtado, sócio do Opsi Bloom Advogados. A segurança cibernética não pode ser tratada como um problema técnico. Ela precisa ser parte da estratégia de negócios com o envolvimento direto da liderança, afirma Everson. O primeiro passo é a governança, definir papéis e responsabilidades e dar visibilidade ao tema no board. Com base nos dados da pesquisa, Everson destaca 5 frentes essenciais para fortalecer a segurança cibernética nas empresas. 1. Mapeamento contínuo de riscos. 2. Estruturação de planos de resposta a incidentes testados e atualizados. 3. Adoção de frameworks reconhecidos. 4. Capacitação contínua e segmentada de colaboradores. E 5. Seguro cibernético como última camada de proteção. A falta de notificação e riscos regulatórios. A pesquisa também mostra que, mesmo após sofrer incidentes, 58% das empresas não notificaram autoridades reguladoras, um número preocupante diante da obrigatoriedade de comunicação à NPD em até 3 dias úteis em caso de risco ou dano relevante, conforme a resolução da ANPD 15 de 2024. Não notificar pode parecer uma forma de evitar exposição, mas o custo regulatório e reputacional pode ser ainda maior. As empresas precisam entender que transparência é também um pilar de segurança, reforça Probst.
Ainda prevalece entre muitas organizações a ideia de que o silêncio oferece menos riscos do que a transparência. Há desconfiança sobre como a NPD reagirá, se aplicará sanções, medo de judicializações e receio de reação dos titulares, quando, na verdade, o caminho de conformidade da comunicação responsável deveria ser visto como um investimento em credibilidade e resiliência, conclui Thiago. A pesquisa Riscos Cibernéticos, a percepção das lideranças brasileiras e práticas adotadas, foi conduzida entre março e dezembro de 2024, com 248 empresas nacionais de diferentes portes e setores, para mapear a maturidade de segurança cibernética e as práticas adotadas no país. Muito interessante esse artigo e traz coisas realmente valiosas do ponto de vista estratégico. Se nós estamos falando, pegando um breve parênteses, principalmente no último ponto, de que as empresas estão preferindo não adotar a transparência, não comunicando as entidades, não comunicando os titulares, é porque ainda não entenderam a relevância desses pontos. É porque ainda não entenderam a importância de estar próximo das autoridades, de estar próximo dos titulares e de se trabalhar adequadamente os aspectos de segurança. Se é preferível, se as empresas ainda estão preferindo ocultar isso e torcer para que não seja exposto por nenhum veículo ou por nenhum criminoso, realmente estamos muito aquém da cultura de segurança que precisaríamos estar. A unificação da gestão de exposição como aliada estratégica da segurança digital. Nos últimos anos, vimos crescer de forma descontrolada a quantidade de ferramentas de segurança adotadas pelas organizações. Em uma tentativa legítima de proteger seus ambientes, muitas empresas empilharam soluções pontuais para vulnerabilidades, endpoints, cloud, identidades, aplicações, até chegar a um ponto de operar com dezenas, às vezes mais de uma centena de sistemas isolados. O que era para ser uma resposta à complexidade virou parte do problema. Esse fenômeno, conhecido como sprawl, de ferramentas de segurança, compromete a eficiência operacional, dificulta a visibilidade e enfraquece a tomada de decisão. As equipes gastam tempo demais conciliando planilhas, cruzando dados desconectados e lutando para responder perguntas básicas como: onde estamos mais expostos? Ou quais riscos realmente importam agora? É nesse contexto que a gestão de exposição cibernética surge como uma abordagem transformadora. Não se trata apenas de mais uma solução, mas de um novo modelo mental: centralizar, correlacionar e priorizar dados de segurança para agir com foco no que realmente representa risco para o negócio. O principal inimigo da eficácia de segurança hoje não é a ausência de tecnologia, é o excesso mal coordenado. Quando cada ferramenta opera isoladamente, surgem lacunas críticas, sobreposição de funções, baixa interoperabilidade, ruído informacional e falta de contexto. Como consequência, as equipes operacionais perdem tempo precioso com tarefas manuais e decisões mal informadas. A gestão de exposição atua justamente na costura desse ecossistema fragmentado. Plataformas modernas são capazes de ingressar dados de diversas fontes, deduplicar informações, normalizar indicadores e aplicar critérios consistentes de priorização com base em risco real. O resultado é uma visão contínua, integrada e contextualizada da superfície de ataque. 3 pontos tornam a gestão de exposição particularmente valiosa para tomadores de decisão. 1. Eficiência operacional. Ao consolidar fluxos de trabalho e eliminar tarefas repetitivas entre ferramentas redundantes, as equipes ganham tempo e foco. 2. Clareza estratégica. A centralização de dados permite respostas rápidas a perguntas críticas da liderança e auditorias. E 3. Maximização do ROI. Com uma visão integrada, fica mais fácil identificar lacunas sobre posições e oportunidades de racionalização no parque tecnológico de segurança. O famoso princípio de Peter Drucker continua válido. Você não pode gerenciar o que não pode medir. E a verdade é que, sem expor claramente onde estão os riscos, nenhuma ferramenta isolada, por mais avançada que seja, pode garantir uma proteção eficaz. Gestão de exposição não é uma tendência, é maturidade. Ela representa o passo natural para empresas que já investiram em diversas ferramentas, mas agora precisam fazer mais com menos e melhor.
A pergunta que deixo para líderes de segurança e tecnologia é simples: quantas ferramentas que sua organização adquiriu realmente entregam valor mensurável hoje? E mais importante, você tem visibilidade suficiente para saber? Se a resposta for não, ou talvez, ou acho, essa é a hora de repensar a estratégia. A integração, orientada por risco, proposta pela gestão de exposição, pode ser o elo perdido entre complexidade tecnológica e efetividade operacional. Esse ponto é bastante importante e claro, muitas vezes eu já falei aqui, é preciso fazer gestão adequada de riscos, ponto. Todas as informações, ferramentas deveriam estar a serviço deste processo. O processo de gestão de riscos é, sem dúvida, o mais importante, porque ele dá visibilidade àquilo que de fato precisa ser visto, àquilo que de fato precisa ser protegido, àquilo que de fato precisa de monitoramento e de procedimentos robustos para resposta a incidente, recuperação, etc. Sem uma gestão disso de maneira adequada, obviamente se atua de forma pontual. O que acontece em muitos lugares ainda é o seguinte: um incidente acontece, um problema acontece, se vai lá e se compra uma ferramenta ou se atua em cima daquilo. E daqui a pouco outro incidente acontece, outro problema, mais uma ferramenta, mais uma solução. E no final das contas, o que muitos lugares têm é uma colcha de retalhos. E na última matéria de hoje, Brasil está entre os 10 países com mais ameaças de malware. O Brasil ocupa a sexta posição do ranking, que avalia as 10 nações com maior volume de ameaças de malware no mundo. O país ficou atrás do Japão, Estados Unidos, Índia, Alemanha e Taiwan. O relatório Trend Micro Cyber Risk Report 2025 é baseado em dados de telemetria coletados pela plataforma Trend Vision One e identificou mais de 168 milhões de ameaças no Brasil em 2024. O relatório mostra a crescente sofisticação das ameaças cibernéticas, com destaque para o uso de inteligência artificial por agentes maliciosos para aprimorar ataques como phishing e ransomware, diz Flávio Silva, diretor técnico da Trend Micro Brasil. No caso do ransomware, os invasores sequestram dados corporativos por meio de criptografia e exigem o pagamento de resgates para restabelecer o acesso às informações. Já o phishing envolve o envio de mensagens falsas frequentemente disfarçadas como comunicações legítimas, com o objetivo de enganar usuários e obter credenciais, instalar malware ou acessar dados sensíveis. Essas técnicas continuam sendo amplamente empregadas por sua alta taxa de sucesso e pela capacidade de explorar vulnerabilidades humanas e tecnológicas ao mesmo tempo, segundo o relatório. No Brasil, setores como financeiro, governamental, saúde e varejo estão entre os mais atingidos devido ao alto valor de dados que manejam e, em alguns casos, a infraestrutura de segurança menos robusta. As principais vulnerabilidades dos sistemas brasileiros incluem configurações incorretas em ambientes de nuvem, falta de autenticação multifator, atualizações de segurança negligenciadas e treinamento insuficiente de funcionários para reconhecer ameaças como phishing. Para enfrentar esse cenário, o executivo recomenda medidas imediatas: implementar a autenticação multifator em todos os acessos críticos, realizar auditorias regulares para identificar e corrigir configurações incorretas, principalmente em ambientes de nuvem, onde uma plataforma que permita essa avaliação contínua de risco pode ajudar as empresas a elevarem a postura de segurança, adotar soluções de detecção e resposta estendidas para uma visão holística das ameaças, investir em treinamento contínuo para funcionários, focando na identificação de tentativas de phishing e outras ameaças de engenharia sociais, e estabelecer um plano de resposta a incidentes bem definido e testado regularmente. De fato, são pontos extremamente importantes. Quando a gente fala de uma estratégia robusta de segurança, ela vem, e eu gosto muito do nicho por isso, de uma série de etapas que precisam ser feitas, que precisam ser seguidas, que não adianta querer colocar alguma ação de proteção antes de uma ação de identificação, por exemplo, porque no fundo você pode estar investindo em coisas que não necessariamente fazem sentido ou deveriam ser priorizadas, ou são as mais importantes. Por isso que trabalhar aspectos de identificação do que é relevante para o negócio, classificar esses ativos, é extremamente importante. Identificar os riscos, extremamente importante. Para depois, aí sim, investir em proteção, em controles,
para diminuir a possibilidade dos riscos identificados na primeira etapa se materializarem. E por fim, sabendo quais são os serviços, os ativos críticos, fazer monitoramento em cima de determinados cenários para identificar comportamentos anômalos. E a partir dessa detecção, ser capaz de responder, tendo procedimentos claros para que você possa reagir adequadamente a cada um dos tipos dos principais incidentes. E em casos mais extremos, onde o incidente causa transtorno e pode trazer problemas maiores, recuperação. Como que se estabelece a situação de normalidade o mais rapidamente possível. Então, tendo planos de recuperação e pessoal treinado para executar, nós temos um cenário de bastante controle dentro do aspecto de gestão de segurança como um todo. E gestão deve permear todas essas etapas, porque isso não é um processo que é feito uma vez e acabou. Como os ambientes são muito dinâmicos, a entrada é também de pessoas, de tecnologias, são coisas dinâmicas, você precisa executar e reexecutar isso com muita frequência, em ciclos de PDCA. É dessa forma que se cria e se estabelece uma postura de segurança robusta. Bom, pessoal, o que eu tinha preparado para hoje era isso. Espero sinceramente que vocês tenham gostado. E se você gostou do conteúdo, se ele fez sentido para você, então curta para que esse conteúdo chegue para mais pessoas. Salve, compartilhe com seus amigos, com seus colegas, porque fazendo isso, trabalharemos aspectos de conscientização. E com maior conscientização, obviamente, maior cultura de segurança. Então vamos juntos por mais cultura de segurança da informação. Por hoje é isso, ótimo dia, um abraço e até a próxima!